Bom, meus amigos, então hoje vamos falar sobre jurisdição e competência. Vamos começar com a parte número 1. Uma aula extremamente importante, porque essa aula com certeza cai na prova da OAB e cai em concurso público. Vamos começar com o óbvio, né? O que é jurisdição e o que é competência? Jurisdição é a função de dizer o direito. Quem tem a função de dizer o direito no ordenamento jurídico brasileiro é o Poder Judiciário. É ele que diz o direito. É ele que vai dizer quem tem razão, ele que vai condenar, ele que vai reconhecer uma indenização, tá? E a competência é o poder de cada juiz de conhecer e julgar determinados litígios dentro de um determinado território. Então, minha gente, vamos fazer aqui um mapazinho. Eu não sou muito bom desenhista, mas imaginemos que isso aqui seja mais ou menos o estado do Pará. E bem aqui eu tenho uma cidadezinha que eu gosto muito, que é São Sebastião da Boa Vista. Aqui o município de São Sebastião. Mais ou menos para cá eu tenho a capital, Belém, não é isso? E quando eu falo em competência, eu tenho que esclarecer que o juiz de São Sebastião só exerce a jurisdição, só tem o direito de dizer o direito dentro do território do município de São Sebastião da Boa Vista. Não só a sede do município, como o município todo, que fica na Ilha do Marajó. Enquanto que o juiz daqui de Belém só tem também condições de dizer o direito quando ele tiver sido praticado um crime dentro da área territorial de Belém. Pergunta óbvia: o juiz de Belém pode se manifestar sobre um processo, um crime que aconteceu em São Sebastião? Não. O juiz de São Sebastião pode se manifestar sobre um processo que aconteceu em Belém? Não. Porque, muito embora ele tenha jurisdição, ele tem a função de dizer o direito, ele só pode exercer a jurisdição dentro de uma área delimitada pela organização judiciária, ou seja, essa limitação, essa área onde ele exerce a jurisdição, se chama competência. Lógico, alguém poderá dizer, mas doutor Franklin, o júri de São Sebastião pode ser desaforado para Belém. Um júri de Rondon do Pará pode ser desaforado para Belém? Pode haver o desaforamento. E aí, nesse desaforamento, o juiz de Belém vai julgar um processo de Rondon ou vai julgar um processo de São Sebastião. Mas eu quero dizer que isso é uma situação excepcional. Normalmente, o juiz de São Sebastião tem atribuição para julgar processos de São Sebastião e o juiz de Belém tem atribuição para julgar processos da competência dele de Belém. Bom, feita essa pequena explicação, eu vou então logo dizer que cai muito em prova o princípio da unidade. Eu costumo dizer para os meus alunos que quando eu fiz concurso do Ministério Público, só caiu o princípio. Princípio, era tanto princípio que eu acabei me acostumando nas minhas aulas a ensinar princípios para vocês. Porque eles não vão perguntar, gente, num concurso difícil, o óbvio. Eles vão perguntar alguma coisa mais difícil, um princípio, alguma coisa que você realmente tem que saber. Quando eu falo princípio da unidade, em linhas gerais, a jurisdição é única em todo o país. Cada juiz julga nos limites de sua competência. Quando eu quero falar em unidade da jurisdição, vamos só apagar aqui para a gente explicar isso aqui para vocês. Eu tenho vários tipos de jurisdição. Eu tenho a justiça comum, eu tenho a justiça federal, eu tenho a justiça militar, eu tenho a justiça eleitoral, certo? Mas essa justiça comum, ela tem aqui o Tribunal de Justiça, não é isso? Eu tenho a justiça do trabalho, né? Justiça federal, eu tenho aqui o Tribunal Regional Federal, não é isso? Justiça militar, eu tenho
o equivalente ao o Tribunal Militar, não é isso? Justiça Eleitoral eu tenho o TRE, e a Justiça do Trabalho eu tenho o TRT. Muito embora eu tenha vários órgãos de jurisdição com atribuição de dizer, função de dizer o direito em matérias diversas, pelo princípio da unidade de jurisdição, eu posso dizer que todos esses órgãos pertencem a um único poder, poder judiciário. Então, unidade de jurisdição significa que, embora eu tenha vários órgãos diferentes, com atribuições e funções diferentes, o poder judiciário é um só. O juiz comum, ele é tão juiz quanto o juiz federal, que é tão juiz quanto o militar, quanto o eleitoral e quanto o trabalhista. Tá certo? Então é um único órgão jurisdicional, não existe divisão do órgão jurisdicional. Tá certo? Princípio da indeclinabilidade. Indeclinabilidade. O juiz não pode recusar a jurisdição. Se o juiz não acha fundamento na lei, deve julgar por analogia, costumes, princípios gerais do direito, mas não pode deixar de julgar. A indeclinabilidade significa que ele não pode deixar de julgar. Gente, o que tem acontecido, infelizmente, é que alguns juízes, devido à complexidade do caso, acabam deixando de julgar. Eu soube de uma situação muito grave que foi contada no Congresso sobre as ações de improbidade que são ajuizadas em Pernambuco. Com todo respeito aos meus alunos de Pernambuco, mas o que acontece lá? Segundo informações, o Ministério Público entra com uma ação de improbidade para apurar uma corrupção num determinado processo, e o juiz pega o processo de improbidade, a ação de improbidade, coloca lá numa gaveta. E 5 anos depois, tira a ação de improbidade da gaveta. Já houve aí a prescrição, ele aplica a prescrição retroativa e aquela ação de improbidade, ela é extinta pela prescrição. E isso não deveria acontecer. Porque pelo princípio da indeclinabilidade, eu não posso deixar de julgar. Então, outrora eram complexos, e ainda são complexos, muitos casos, como a questão da célula-tronco, a questão da barriga de aluguel, a questão da fertilização in vitro, etc. Né? Eu preciso saber como fazer como decidir aquele caso, julgar aquele caso. Se eu não tiver fundamento na lei, eu vou usar a analogia, que é a comparação entre dois casos semelhantes, os costumes. Como é o costume? Qual é a prática reiterada daquele povo? Os princípios gerais do direito, que são esses que nós conhecemos, né? Contraditório, ampla defesa, igualdade, presunção de inocência, são princípios gerais do direito. Mas ele não pode simplesmente deixar de julgar, porque vigora o princípio da indeclinabilidade. Não pode declinar o seu julgamento. Princípio da indelegabilidade, que é diferente. Indeclinabilidade é uma coisa, indelegabilidade é outra. O juiz pode delegar atos processuais, mas não pode delegar a função de julgar, de dirimir litígios. Ora, quando eu digo assim, que o juiz não pode, pode delegar atos processuais, mas não deve delegar atos decisórios, eu diria que isso aí é em tese. Por quê? Porque, como nós vimos aqui, ainda há pouco, um juiz de Belém pode delegar um ato processual mandando uma precatória para São Sebastião da Boa Vista, e vice-versa. Então, é uma delegabilidade? É, mas é um ato instrutório. Aí você vai me perguntar, mas professor Franklin, não existe a possibilidade do juiz delegar a função de julgar? Existe. Como? Um juiz que é titular de uma vara em Belém, ele simplesmente é removido por uma outra vara.
Os processos ficaram para o outro juiz. Quem é que vai julgar? Não é o outro juiz? O que ele quer dizer com a indelegabilidade é que não pode o juiz delegar a função de julgar para quem não tem atribuição de julgar. Ou seja, nós tivemos uma denúncia, que eu não sei se é verdadeira, mas isso foi veiculado pelos meios de comunicação, que um juiz ou uma juíza do juizado especial estava entregando na mão do assessor, da estagiária, nem sei, acho que era do assessor, a atribuição de fazer a audiência de instrução, tá certo? Fazia a audiência de instrução e, na audiência de instrução, se houvesse ao acordo, as partes faziam o acordo, o assessor homologava depois. O juiz nem fazia audiência. Isso não pode acontecer. A OAB, inclusive, entrou com uma representação, eu não sei o que deu, mas o fato é que, pelo princípio da indelegabilidade, isso não pode acontecer, gente. Só quem pode presidir a audiência é o juiz, e só quem pode decidir é o juiz. Tá certo? Se ele for removido, se ele for aposentado, se ele vier a falecer e outro vier no seu lugar e tiver atribuição, tudo bem, é uma delegação. Mas ele não pode delegar atos, por exemplo, delegou o ato para que o promotor fizesse a audiência. Não pode. Não pode. Tá? Princípio da improrrogabilidade. Gostaram do prorro? Ronaldinho, prorrogabilidade. Improrrogabilidade, o juiz competente não pode invadir o âmbito jurisdicional alheio. Improrrogabilidade significa o seguinte: epa, se o fato aconteceu em São Sebastião da Boa Vista, o juiz de Belém não pode invadir a competência do juiz de Boa Vista. Se o fato aconteceu em Ananindeua, o juiz de Benevides não pode invadir a atribuição do juiz de Ananindeua. Cada macaco no seu galho. Então, essa improrrogabilidade, ela é limitada por quem? Ela é limitada pela competência, que é o limite territorial onde o juiz exerce a sua jurisdição. Um juiz não pode invadir o âmbito jurisdicional de outro, salvo nas hipóteses autorizadas por lei. Por exemplo, um juiz cujo processo foi desaforado, um júri que era para ser realizado em São Sebastião e vai ser realizado em Moaná. Há uma autorização legal. Um juiz de Belém pode determinar uma busca e apreensão em São Sebastião? O juiz federal pode fazer. Então, aí não há uma improrrogabilidade, porque ele invade o âmbito jurisdicional do juiz alheio de outro juiz, mas ele está autorizado por lei. Bom, princípio do juiz natural. Gente, o que é juiz natural? Bom, juiz natural é o juiz competente, é o juiz que tem atribuição para o caso, proibindo-se a criação do juiz ou tribunal de exceção. Raciocinando, um juiz de Conceição do Araguaia tem atribuição para julgar todos os processos que acontecerem no limite territorial do município de Conceição do Araguaia. Então ele é o juiz natural. Um juiz da Vara da Fazenda Pública em Belém é competente para julgar os processos da Vara da Fazenda Pública de Belém. O juiz da infância de Belém é competente para resolver os problemas da infância de Belém. O juiz da Auditoria Militar de São Paulo é competente para resolver os problemas de crimes militares em São Paulo. Não é? Então, princípio do juiz natural. Mesma coisa o promotor. Tem um promotor natural. Você entra como promotor substituto, depois vai galgando espaços. Você tem essa atribuição porque você é o promotor natural. Diga. Professor, quando a comarca não tem juiz, o tribunal, ela pode até não ter juiz, vamos dizer assim, a pessoa física lá na comarca, mas ela com certeza tem que ter alguém respondendo por aquela comarca.
Então, nesse caso, aquele juiz que responde pelaquela comarca, ele vai ser competente para processar e julgar os casos que acontecerem na comarca do outro que não está, porque está de férias ou porque foi removido, e que ele está provisoriamente respondendo. Então, por exemplo, eu fui a Faro. Faro não tem juiz. Faro, para quem não sabe, é o último município do Pará na fronteira com o Amazonas, né? E quem respondia por Faro era o juiz de Terra Santa. Então, quando nós fizemos o programa de atendimento à população lá em Faro, o juiz se deslocou de Terra Santa para Faro. Faro não tinha juiz, mas ele estava respondendo por Faro. Então, o que eu quero te dizer é que uma instituição bem organizada, como o Poder Judiciário e o Ministério Público, sempre, por mais que não tenha no local um juiz ou um promotor, sempre vai ter alguém respondendo, tá bom? Bom, então vamos lá. Agora, os momentos marcantes da nossa aula, que vocês têm que prestar muita atenção. Você, meu amigo, que vai fazer concurso público, que vai fazer prova da OAB, você deve prestar muita atenção, porque nas provas cai muito isso. Critério de fixação da competência. Vamos lá. Primeiro critério. Quais são os critérios de fixação da competência? O primeiro critério, gente, está previsto no artigo 70 do CPP. Esse artigo poderá mudar com a reforma do CPP. E a competência é fixada pelo local da consumação do crime. O primeiro critério, gente, é o locus delicti, o local onde o crime foi praticado, tá certo? Então, com esse critério, fixa o foro, a comarca, e não o juízo, a vara. Por quê? Porque eu tenho comarcas que só tem um juiz. Então, o mesmo juiz da comarca é o mesmo juiz da vara, vara única. Mas eu tenho comarcas que eu tenho várias varas. Então, quando eu digo locus delicti, ele fixa a comarca. Um crime aconteceu na comarca de Belém, no bairro do Jurunas, eu sei que vai ser um dos juízes criminais de Belém. Qual? Não sei, porque eu terei que ter para fixação da vara, se vai ser no juízo da segunda vara, singular, da terceira, da quarta, da quinta ou da sexta, eu tenho que necessariamente fazer a distribuição, que é um outro critério de fixação de competência. Então, o primeiro critério de fixação da competência é o locus delicti, ou local da consumação do crime. Só para mostrar para vocês as principais questões que já caíram em provas, né? Então, eu tenho, por exemplo, caiu na prova... Qual o critério de fixação da apropriação indébita? Todo mundo sabe que é apropriação indébita? Quando eu era promotor de São Sebastião, tinha o TOTA. O TOTA, ele consertava geladeira. Consertava a geladeira das velhinhas. E o que acontecia? As velhinhas levavam a geladeira para ele. Ele colocava o motor velho de uma velhinha na geladeira da outra velhinha. E às vezes, quando a geladeira era boa, ele recebia a geladeira e ele se apropriava, se assenhorava, se tornava dono. Então, imagine que o teu colega te empresta um livro. O livro lá, A Voz da Cidadania, Ações em Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos, do professor Frank Lobato. E aí você pega o livro, gostou do livro, está lá mais de 100 modelos de petições, eu vou já ficar com esse livro. Esse livro agora é meu. E você se apropria do livro, a apropriação indébita. Mas qual o critério da fixação da apropriação indébita? A competência é a do local onde ocorreu a inversão do título da posse. O que é isso, professor? Inversão do título da posse? Foi o local onde ele se comportou como se dono fosse. Imaginemos que o TOTA tenha recebido essas geladeiras em São Sebastião da Boa Vista. E lá ele tenha se comportado apenas como alguém que queria consertar a geladeira. Mas um belo dia, ele leva a geladeira num barquinho,
supostamente para comprar uma peça em Curralinho, e lá em Curralinho, quando ele chega no local, ele resolve então vender a geladeira como se ele fosse dono. O local onde ocorreu a inversão do título da posse não foi São Sebastião, foi Curralinho. Portanto, a competência para processar e julgar aquele crime de apropriação indébita seria Curralinho. Cheque sem fundo. Como é que se fixa a competência para processar e julgar emissão de cheque sem fundo? A competência é do local onde ocorre a recusa do pagamento, é a súmula 521 do Supremo. Você passou um cheque, você está lá em Natal, curtindo aquelas praias maravilhosas, aquele passeio de buggy, triciclo, aquele mergulho lá em Pirangi do Sul, tal. Aí você passa um checão borrachudo, aquele cheque, porque sabe que tem vários tipos de cheque, né? Tem o cheque boi, que é aquele que o gerente, o cara é cheio da grana, o gerente olha o cheque e faz né? E tem aquele cheque borrachudo, que o cara passa para enganar. Então, evidentemente, se você passou um cheque em Natal e o cheque foi recusado para pagamento na Praça de Belém, porque o teu cheque é de Belém, onde é que vai ser o processo de julgamento do cheque? No local onde ocorreu a recusa do pagamento, tá? Vamos lá, mais alguns exemplos. Falso testemunho, onde é que se fixa a competência do falso testemunho? Por carta precatória. A competência é do local do juízo deprecado. Então, o juiz de Fortaleza deprecou oitiva de uma pessoa em Jaboatão dos Guararapes, Recife. Gostou? Jaboatão dos Guararapes, Recife. E lá em Recife, a testemunha, não é sério aí como o nosso rapaz, ele é mentiroso, foi lá em Jaboatão dos Guararapes e mentiu igual aquelas fofoqueiras da novela. Ora, se ele mentir em depoimento sob juramento, ele pratica o falso testemunho. Quem que vai ter que processar por falso testemunho? O juiz que deprecou de Fortaleza ou o juiz de Jaboatão dos Guararapes? Jaboatão dos Guararapes. Porque foi lá o local do juízo deprecado onde ele mentiu, ele praticou o falso testemunho. Professor, crimes plurilocais. Primeiro, o que são crimes plurilocais? Muito bem. O nosso amigo ali que está escrevendo sobre crimes cibernéticos, da Lei Carolina Dickmann, eu estava falando com ele ainda há pouco o seguinte, meu amigo, é o seguinte, e se por acaso uma pessoa aqui ou lá, não, vamos botar assim, lá em São Paulo, ele tem uma quadrilha, né? Nós vimos uma quadrilha lá em Goiânia, que ele, através de várias tecnologias, eles conseguiam se desviar recursos de vários correntistas de bancos, né? Tem quadrilhas que são especializadas em fazer clonagem do cartão. O cara está aqui no norte fazendo clonagem de cartão de pessoas do sul, ou do sudeste, ou do centro-oeste, ou a pessoa está lá no nordeste fazendo clonagem de cartão do pessoal que mora no Rio Grande do Sul, e pode haver essa situação. E ele pode clonar o cartão em vários locais, né? Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, vamos botar lá o pessoal do sul lá, Rio Grande do Sul, Curitiba, né? Ali no Paraná, Floripa, Florianópolis, né? Ali em Santa Catarina, e aí eu tenho um crime plurilocal, um crime cibernético praticado em vários locais. Como é que eu vou fixar essa competência? Era essa a nossa discussão antes de começar a aula. Então, a competência do local da consumação. Mas aí a pergunta é, professor, mas ele pode se consumar lá no Pará, pode se consumar lá no Rio Grande do Sul, pode consumar lá no Paraná, pode se consumar
lá em São Paulo, e aí? Como é que faz? Aí nós vamos dar uma paradinha aqui, e daqui a pouco eu vou responder essa indagação. Daqui a pouco, depois dos comerciais. Bom, acidente de trânsito, competência do local do acidente. Isso é uma criação jurisprudencial, que o Código de Trânsito Brasileiro não traz nenhuma pista sobre a fixação da competência. E qual seria o local do acidente? Se bateu a velhinha lá na Tavares Bastos, lá é o local do acidente. Se atropelou a velhinha lá em Salinas, então vai ser processado e julgado na Atlântica Salinópolis. Lei dos Juizados Especiais Criminais. A competência é fixa pelo local do cometimento da infração, da conduta. A lesão corporal leve foi praticada no Lapinha do Outeiro. Lesão corporal leve. 2 caras brigaram, porradal, no Lapinha do Outeiro. Quem é que vai ser competente? O juiz do Juizado Especial de Coraci, porque o Outeiro, distrito de Belém, pertence a Icoraci. Tentativa. Competência é do local do último ato de execução do crime. Bom, o último ato de execução do crime, né? Vamos supor que uma pessoa sai em perseguição do seu algoz, da sua vítima, e ele sai ali por Xinguara, atirando no cara, em perseguição, e o cara correndo. O primeiro tiro acontece em Xinguara, ele acerta um tiro no cara, o cara corre um pouco mais, ele acerta um outro tiro lá em Rio Maria. Depois ele dá um outro tiro no cara já em Redenção. E o último tiro, a última tentativa de matar o cidadão ocorre em Conceição do Araguaia. Então eu tive aí vários locais onde aconteceu a tentativa de homicídio. Todos eles, teoricamente, seriam local do crime, mas como houve uma tentativa, a competência é do local do último ato de execução do crime. O último ato de execução do crime foi em Conceição do Araguaia. Tá? Último ato de execução, né? Imaginemos que uma pessoa, eu acho que eu já contei essa história aqui, do Maxwell. Maxwell era um rapaz que estudava filosofia na UEPA, lá em Conceição do Araguaia. O Maxwell, ele chegou chapado, muita maconha na cabeça, drogado também, tinha tomado umas canas, estava muito doido. E tinha uma vozinha, a vozinha dele já era uma senhora bem idosa. E ele, louco, alucinado pela droga, chegou lá e estuprou a velhinha. Né? Você sabe que existe, está certo você falar estupro e também está certo você falar estrupo, né? Sabia disso? Os dois estão corretos. Mas não sabia? Pois mas é verdade. Mas bom, ele estuprou, mas eu gosto do estuprou. Estuprou a velhinha. Ele, imagine, a lesão que ele provocou foi tão grave que ela teve que ser deslocada de Conceição do Araguaia para Araguaína. Dizem, a alegação da defesa é que faltou oxigênio no transporte da ambulância no meio do caminho, ali por Colinas. E ela veio a falecer em Araguaína. Pergunta-se, qual é o local, qual é o foro competente para processar e julgar o Maxwell? O último ato de execução do crime, né? Na verdade, houve execução, mas houve a consumação. E o estupro aconteceu em Conceição do Araguaia. E esse processo tramitou, de fato, em Conceição. Eu tive a oportunidade de funcionar nesse processo. Ele foi condenado e cumprir, até hoje, acho que cumpre pena no presídio de Redenção. Bom, crime
iniciado no Brasil e consumado fora do Brasil. Perigo. Perigo. A competência do local do último ato de execução do crime no Brasil. Mesma situação. Tu tá com raiva lá de um paraguaio. O paraguaio, simplesmente, tu foste lá para o Paraguai produzir trigo. Vocês sabem que os brasiguaios são os maiores produtores de soja, trigo, e os paraguaios ficam, às vezes, com raiva, que o brasileiro vai ganhar dinheiro lá no Paraguai. E aí o cara pega e invade a tua terra. Tu com raiva dele, dá um tiro nele no Brasil. Ele, mais que depressa, é transportado numa ambulância e vai para o Paraguai, onde ele vem a falecer. Então, o crime foi iniciado no Brasil e consumado fora do Brasil. Então, é o local do último ato de execução do crime no Brasil. Tá? Esse critério é relativo. Sua inobservância gera nulidade relativa. Por que eu estou dizendo que ela gera nulidade relativa e não absoluta? Porque esses critérios de fixação de competência territorial são todos relativos. Competência territorial são relativos. Por quê? Porque se eu arguir a nulidade, eu tenho que provar o prejuízo. Eu tenho que provar o prejuízo. Não provado o prejuízo, não há a declaração da nulidade, porque a nulidade é relativa, ela se convalida. Professor, então quer dizer que o Maxwell poderia ter sido processado em Araguaína, onde a senhora avó dele morreu? Poderia. Quer dizer que o brasileiro poderia ter sido processado no Paraguai? Poderia. Não teria problema nenhum, porque eu ensino aqui o que é o certo, mas também digo que se você mudar a competência, nós vamos ter uma nulidade relativa. Vocês sabem a diferença entre nulidade relativa e nulidade absoluta. A nulidade absoluta viola princípios de ordem pública e a nulidade relativa viola princípios de ordem infraconstitucional. Nulidade absoluta nunca se convalida, podendo ser arguída até no segundo grau de jurisdição, e a nulidade relativa se convalida se não for arguída no momento oportuno. Mas, maiores detalhes sobre nulidade, aula de nulidades, você poderá assistir depois. Bom, crime cometido na divisa entre duas comarcas. A competência se fixa pela prevenção. Perigo. Então eu tenho aqui, vamos supor, aqui Belém, né? E logo em seguida Ananindeua. Belém e Ananindeua. Bem aqui, na verdade, fica até difícil para a gente definir qual seria exatamente a fronteira entre Belém e Ananindeua. Mas vamos supor, não é isso? A senhora sabe qual é a fronteira de Belém e Ananindeua? O senhor sabe? Oi? Não é o viaduto, não. Hein? É a Mário Covas? É o Castanheira? Eu digo para vocês que não é assim. Não é. Bom, não vamos só por amor ao debate, deixar para lá essa discussão. Não, gente, eu estou dizendo que é difícil se dizer. É difícil. Vocês nunca ouviram falar que na época de IPTU as duas prefeituras cobram de determinadas casas? Ainda cobram. Bom, mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Imaginemos que um crime tenha acontecido aqui. Eu vou contar uma história. Eu fui promotor de um caso de repercussão. Era um caso que envolvia policiais militares e era um grupo de extermínio. E esse rapaz, que foi a vítima, foi assassinado perto do Castanheira. A princípio, o processo foi para Ananindeua, onde eu era o promotor titular da primeira promotoria criminal do júri, e eu fiz a denúncia, até porque ninguém queria fazer, porque todo mundo achava que se fizesse a denúncia correria risco de vida, e realmente era verdade. Bom, e depois esse processo foi para Icoraci,
Depois o processo parece que já está até em Belém, né? Isso eu soube porque uma estagiária, que é a nossa aluna daqui, me disse isso. Bom, então, meus amigos, veja que é difícil, mas se a competência se fixa pela prevenção, o juiz que primeiro tomar conhecimento do crime, não é só tomar conhecimento do crime, gente. O juiz que primeiro praticar um ato naquele processo vai fixar a competência para ele. Como a juíza Diananindeua não só recebeu a denúncia, como decretou a preventiva, ela preveniu o juízo, vocês não concordam? Não sei por que cargas d'água o processo foi parar em Belém. Por algum motivo foi, talvez por desaforamento, não sei. Mas o fato é que é muito complicado. Mas se acontecer um crime cometido na divisa entre duas comarcas, já sabe, eu vou pegar a competência fixada pela prevenção. Diga. Tomar a primeira iniciativa dos atos, né? Uhum. Aí já seria no caso da juíza. E se por acaso, porventura, coincidir entre um fizer documento e o outro também? Aí sim poderia gerar. A pergunta é: se os dois juízes se consideram competentes ou se os dois juízes se considerarem incompetentes? Aí nós vamos ter o conflito de jurisdição. E esse conflito de jurisdição vai ser dirimido pelo Tribunal de Justiça. Se o juiz de Ananindeua se achar competente e o juiz de Belém se achar competente, aí quem vai dirimir o conflito é o de Belém. É o tribunal. Naturalmente, esse processo desse grupo de extermínio, o tribunal pode ter decidido pela competência do juiz de Belém. Não sei, porque eu não acompanhei depois o desenrolar do processo. Mas o que eu quero te dizer é que assim como existe conflito de competência entre juízes, ou porque os dois se acham competentes, ou porque os dois não se acham competentes, que seria uma violação do princípio da inderrogabilidade, ele está se escusando de julgar o processo. Existe também conflito de atribuição entre promotores, ou quando dois promotores se acham competentes, ou quando dois promotores não se acham competentes. Ok? Crime continuado envolvendo várias comarcas. Crime continuado. O que é crime continuado? Não, eu quero o conceito. Bora. Se eu disser valendo ponto para a prova, vai ter muita gente querendo. Valendo dicas para o segundo NPC. Não, quero o conceito, gente. Crime continuado é aquele em que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, que pelas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, um é considerado continuação do outro. Esse é o conceito do crime continuado. Quer que eu repita? Muito bem, exemplo. Imaginemos, eu estou com um probleminha que eu tenho numa repartição, um larápio. Um professional afanator, um larápio. Ele começou a atacar uma instituição. Um belo dia roubou o notebook de uma doutora X. Uma semana depois roubou o outro notebook de uma doutora Y. Depois ele furtou o HD portátil da doutora Z. E assim ele foi, numa mesma circunstância de tempo, lugar e modo de execução, mesma circunstância de tempo, no horário de expediente. Lugar, na repartição. Modo de execução, ele espera todo mundo sair, dá um jeito de entrar na sala da pessoa e subtrai. Imagine, por exemplo, uma caixa de um supermercado. A caixa está passando por situação financeira. Então, todo dia, no horário de serviço dela, ela tira uma oncinha.
Tira uma oncinha hoje, tira uma oncinha amanhã, tira uma oncinha depois. Você sabe o que é uma oncinha? R$50, né? A senhora pensou que fosse outra coisa. Não é. A senhora pensou que fosse... Não, tudo bem. Bom, mesma circunstância de tempo, lugar e modo de execução. Tempo, no horário de expediente dela. Lugar, no supermercado. Modo de execução, ela tira, ela abre o caixa, tira, coloca no bolso. Todo dia ela tira. Durante o mês, ela fez uma boa bocada, né? Fez uma festa. Se descobre, ela vai ser processada por furto em crime continuado. Se eu tiver um crime continuado envolvendo várias comarcas, por exemplo, um crime cibernético continuado. O cara vai, tira de uns correntistas de um determinado banco de uma comarca X, tira do correntista de um determinado banco de uma comarca Y, ele vai tirando. Se eu tiver um crime continuado envolvendo várias comarcas, a competência se fixa pela prevenção. O juiz que primeiro receber o inquérito do crime cibernético e primeiramente receber a denúncia ou decretar a preventiva dos acusados, será competente para avocar os outros processos. Diga. O senhor está com uma camisa do Flamengo muito bonita. Eu gostei. Quanto foi essa camisa? É pirata ou não? Ah, bom, tá bom. Ficou muito parecido com o de concurso formal. Ah, bueno. Professor, qual a diferença entre crime continuado, concurso formal e concurso material? Aí vocês já estão pedindo, antecipando a minha aula de concurso de crimes, mas eu vou dizer. Vamos lá. Vamos começar com o concurso material. Não estamos falando nada de competência. Pula a parte de processo penal, rapidamente. Concurso material é quando o agente, mediante duas ou mais ações ou omissões, praticam dois ou mais crimes. Tá? Qual a diferença do concurso material para o crime continuado? Não tem uma continuidade delitiva caracterizada pelas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Então, se uma pessoa entrar numa sala aqui, um atirador, e ele pega da arma e dá um tiro aqui, pá, e dá um tiro ali, pá, e dá um tiro aqui, pá, e dá um tiro ali, pá, e vai matando as pessoas, eu vou ter um homicídio em concurso material de crimes, cuja consequência vai ser a soma das penas. O concurso formal é quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes. Exemplo? No mesmo exemplo, ele, com uma só ação, ele vai praticar dois ou mais crimes. Suponhamos que eu vou pegar o ângulo aqui, ficasse nesse ângulo com uma arma e atirasse. Pá! Mataria o Pena, mataria aquela moça, coitada, a internet perderia uma grande ídola, não sei se tem ídola, não existe ídola, uma grande vencedora do Guinness Book, e o rapaz ali atrás, coitado, morreria também. Com uma só ação, omissão, eu matei 3 pessoas, com um só tiro, né? Aí eu tenho o concurso formal. O concurso, o crime continuado é uma espécie de concurso material, só que praticado pelas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Maiores detalhes só na aula de concurso de crimes. Tipo assim, hoje, aí passa 2 semanas ou um mês, ela comete. Não, o Supremo entende que uma pessoa pode caracterizar um furto em continuidade delitiva, mesmo decorrido dias de um para o outro. Eu posso ter um crime cibernético praticado numa semana, o outro praticado numa outra, em comarcas diferentes, tá? Isso não necessariamente o crime continuado tem que ser praticado sequencial, o dia depois, não é bem assim. All right, boys, come close to me.
Crimes permanentes envolvendo várias comarcas. O que é um crime permanente? Ninguém sabe, não é possível. Crime permanente é aquele que tem que a sua consumação se prolonga no tempo. Exemplo, o sequestro e cárcere privado, extorsão mediante sequestro, são crimes permanentes. Você leva o cidadão para o cativeiro, você liga para a família da vítima, exige o resgate e o tempo vai passando, né? 1 mês, 2 meses, tem gente que fica sequestrado anos. Não viu aquela venezuelana, né? Aquela moça, como é o nome dela? Até me esqueci agora, já não me lembro mais. Mas era uma senhora que foi candidata a presidente da Venezuela, foi sequestrada e anos depois ela foi entregue para a família. Acho que vocês todos sabem desse caso. Bom, mas o que eu quero dizer, como é que eu fixo a competência num crime permanente envolvendo várias comarcas? A competência também se fixa pela prevenção. O juiz de direito, que primeiro determinar a quebra do sigilo telefônico dos sequestradores, decretar a prisão preventiva dos sequestradores, receber a denúncia contra os sequestradores, decretar a busca e apreensão dos sequestradores, vai fixar a competência, mas obrigatoriamente o juiz tem que avocar os outros processos, pois é um crime único e ninguém pode ser julgado pelo mesmo crime 2 vezes. Eu não posso ter o absurdo de uma quadrilha que anda sequestrando várias pessoas lá e que a quadrilha é condenada na comarca X, depois o juiz condena a mesma quadrilha pelo mesmo crime na comarca Y e depois o outro juiz condena a mesma situação na comarca Z. Eu não posso. Um só que fixou a competência avoca os outros processos. Critério. Segundo critério. Tudo primeiro critério, gente. Só está com pressa? Eu não estou. Só está com pressa? Tem um e-mail para responder. Calma, daqui a pouco. Segundo critério, a competência se fixa pelo domicílio ou pela residência do réu. Nós vimos, quando nós falamos de ação civil ex-delito, daquela opção, né, da pessoa optar pelo domicílio do réu ou não. Bom, aqui não. Aqui eu tenho como critério de fixação da competência residência do réu. Primeiro critério, locus delicti, local da consumação do crime. Segundo critério, residência do réu. Esse critério é subsidiário ou supletivo. Somente é usado quando não se sabe qual é o local da consumação. Ah, professor, quer dizer que no caso do goleiro lá do Flamengo, não se sabe o local da consumação onde a vítima foi morta. Não acharam nem o corpo. E aí? E aí, gente, como eu não sei o local da consumação, foi buscar a residência do réu. Ou o local, a residência que eu digo era um sítio onde supostamente era uma das residências dele, tá? Veja, repetindo, esse critério é subsidiário ou supletivo, somente é usado quando não se sabe qual é o local da consumação. Se eu sei o local, eu vou para o locus delicti, o local da consumação do crime. Bom, então foro optativo, né? Está previsto no artigo 73, só vale para ação penal exclusivamente privada ou personalíssima, portanto, não valendo para ação subsidiária da pública. O artigo em questão determina que na ação penal privada exclusiva ou na ação penal privada personalíssima, qual é o único crime que nós temos de ação penal privada personalíssima? Hã? Como? Como é o nome do crime? É o que é? Ninguém, eu já expliquei. Inclusive é pergunta de prova. Pergunta de prova. Eu já dei uma dica. Pergunta de prova. Esse é um que está lá. Né? Ocultação de impedimento matrimonial. Né?
Ou ocultação de erro essencial, aquele caso do cidadão que tem problema de ereção, não consegue e vai se casar com a mulher e oculta dolosamente essa questão. Bom, ou a mulher, como nós tivemos um caso em Conceição do Araguaia, é que ela era um monstro da natureza, ela tinha 2 vaginas, ou pelo menos 2 entradas, 2 canais vaginais. É verdade, não é mentira. Bom, vocês já viram que existe gente com 2 cabeças, né? Existem gente com 2 caras, isso tem muita gente. Mas 2 cabeças, realmente, eu espero que nós não tenhamos nenhum aluno com 2 cabeças aqui, né? Aquele ali parece que ele tem 2 cérebros, né? É isso? Ele é um rapaz muito inteligente, 2 cérebros. Bom, 2 cabeças. Então, senhores, aqui na ação penal exclusiva privada ou na personalíssima, o querelante pode escolher o foro, tá bom? Pode optar, por isso que se chama foro optativo. O querelante pode optar entre o local da consumação e o domicílio do réu, beleza? Tranquilos? Fácil. Terceiro critério. Competência em razão da matéria, natureza da infração. Esse critério fixa o juízo, a vara. Senhores, cuidado. Perigo no ar. A fixação da competência em razão da matéria gera nulidade absoluta. Explico. Vocês vão conceber que um juiz militar julgue uma reclamação trabalhista? Não. Um juiz comum julgue um processo eleitoral? Não. O juiz federal julgue um processo da justiça comum? Não. E assim, o juiz da infância julgue um processo da competência do juizado especial criminal? Não. Então, a fixação da competência em razão da matéria gera nulidade absoluta, porque viola o princípio de ordem pública. E quando eu digo aqui, esse critério fixa o juízo, a vara, é porque aquela matéria é consumidor, eu tenho um juízo que é responsável por delitos praticados contra o consumidor, e a vara, se são 2 varas do consumidor, uma das 2 pela distribuição vai ser competente. Eu tenho um juízo que é competente para processar e julgar crimes praticados contra a criança, crimes sexuais praticados contra a criança, e aí eu vou fixar o juiz e a vara, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá para algumas questões interessantes. O senhor, que é um especialista nessa área militar, Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar Estadual é competente para julgar, processar e julgar somente os crimes militares cometidos por militares. Jamais será competente para julgar um civil. E diga-se de passagem, crimes militares previstos no Código Penal Militar. Se não tiver previsto no Código Penal Militar, a não ser no crime militar, se o militar praticar um crime comum, como por exemplo o abuso de autoridade ou a tortura, ele não será julgado pela auditoria militar, ele será julgado pela justiça comum. Beleza? Continuemos. Assuntos importantíssimos. Crime cometido com viatura militar. Se a vítima é civil, o julgamento é da competência da justiça comum. Se a vítima é militar, a competência é da justiça militar. Então, professor, quer dizer que o cara vem dirigindo uma viatura militar e bate uma velhinha. Se a velhinha é militar da reserva, competência da justiça militar. Se a velhinha é uma velhinha comum, né, que não tem nada a ver com militar, tu tá achando graça, tem velhinha da reserva. Não pode ter não tem um coronel da reserva? Tem a velhinha da reserva também. Exatamente. Isso. Exatamente. Muito bem. Não é o local, é questão dele ser ou não militar com viatura militar. Bom, outra. Uma dessas poderá ser pergunta de prova. Tudo.
crime cometido por militar, mas não descrito no Código Penal Militar. Que eu já expliquei, né? Competência da justiça comum. Exemplo, abuso de autoridade. O militar que prende a pessoa sem que a pessoa esteja em flagrante delito, ou que haja ordem escrita e fundamentada à autoridade judiciária competente, pratica crime de abuso de autoridade. Crime vai ser julgado pela justiça militar? Não. Justiça comum. Militar que prende uma pessoa, mergulha ela num balde de água para ela confessar a prática do crime, está praticando tortura. Se ele praticar tortura, ele vai ser julgado pela justiça comum. Porque não é... Hein? Não, ele é militar. Ele é militar, independente da pessoa ser militar ou não. Ele pode torturar um colega de farda, né? Aquelas torturas que são praticadas naqueles trotes dentro do quartel da polícia militar, sendo tortura, os militares serão responsabilizados perante a justiça comum. Comum. Bom, vamos lá. Crime doloso contra a vida de um civil praticado por um militar. Está pacificado esse entendimento, gente. A competência da justiça comum, conforme a lei 9.299 de 96. Muitos anos já pacificou isso. Ainda peguei processo, você vê como eu sou antigo, né, bicho? Eu ainda peguei processo de um militar que matou um crime praticado contra a vida de um civil praticado por um militar que tinha sido julgado pela justiça militar e que depois que veio essa lei foi lá para a justiça comum. Foi um caso, inclusive, que aconteceu em São Sebastião da Boa Vista. Bom, mas crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, justiça comum. Diga, Valente. É você que tem dois cérebros, que o pessoal disse aqui, não? Diga lá, diga lá. Crime militar contra militar, é justiça militar, tá? Justiça auditoria militar, tá? Se o crime for praticado militar contra militar, matar não um civil, matar um militar, aí eu vou ter um crime previsto no Código Penal Militar. O senhor já estudou o Código Penal Militar? Deveria. Deveria. Mas tu é civil, mas tu tem que estudar, bicho. Eu mesmo pego os livros, as coisas que eu não sei, eu compro e vou estudar. Bora mais. Bora lá. Ainda mais você. Bora. Justiça Militar Federal. É competente para julgar crimes militares cometidos contra as Forças Armadas. Não importa se o criminoso é civil ou militar. Então, atenção. Essas situações que nós temos visto, esses movimentos dos bad blocks, o pessoal quebra as coisas na rua, invade banco, concessionária e ataca os militares. Se eu tiver, gente, a Justiça Militar Federal, ela é competente para julgar crimes militares cometidos contra as Forças Armadas. Se eu tiver um militar, né, um crime militar cometido contra as Forças Armadas, não é nem a Justiça Militar Estadual, gente, é a Justiça Militar Federal. Justiça Eleitoral é competente para julgar crimes eleitorais e os seus conexos. Os crimes eleitorais previstos no Código Eleitoral devem ser julgados, processados e julgados pela Justiça Eleitoral. Acho que não tem nenhuma dúvida disso. Homicídio conexo com crime eleitoral. Prefeito pratica um crime eleitoral, né, de violação do sigilo do voto, por exemplo, e ao ser descoberto pela pessoa que descobriu que ele violou, ele mata essa pessoa. Temos uma conexão aí, né? A competência da Justiça Eleitoral. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral e todas as justiças especializadas avocam o julgamento do processo. Beleza? Princípio da especialidade. Justiça Federal é competente para processar e julgar crimes cometidos contra bens e interesses da União e suas autarquias, empresas públicas, cometidas contra a Caixa Econômica Federal, Sociedade de Economia Mista, competência da Justiça Federal, crimes políticos definidos na Lei de Segurança Nacional, o recurso é direto para o Supremo. Lei de Segurança Nacional.
E aí eu tenho subversão da ordem, tentativa de separação. Nós tivemos algum tempo aí, no estado do Rio Grande do Sul, um movimento de pessoas que queriam separar o Rio Grande do Sul do resto do Brasil. Isso aí é considerado um crime contra a Lei de Segurança Nacional. O recurso é direto para o Supremo. Crimes cometidos a bordo de navio ou avião, né? Competência da Justiça Federal. Se ocorrer um homicídio, a competência é do Tribunal do Júri Federal. Professor, então quando o senhor falou daquele caso dos dois homoafetivos que foram lá, pegaram um avião, foram dar uma volta em Nova York. E lá um dos homoafetivos se interessou por outro homoafetivo nova-iorquino, e o outro com ciúme brigaram lá, se zunharam dentro do avião. O que eu estou dizendo aqui para vocês é que crime cometido a bordo de navio ou avião, a competência da Justiça Federal. Claro, se o fato foi praticado lá em Nova York, a competência só será da Justiça Federal brasileira se o juiz de Nova York não se interessar pelo julgamento. Se lembra que eu expliquei? Isso aqui foi explicado. Inclusive eu expliquei que as bichinhas, desculpa, não pode falar, mas os homoafetivos, eles se zunharam. Não pode mais falar bichinha, que é pejorativo. Só homoafetivo, né? O senhor gostou, né? Mas tu estava doido para falar, né? Bom, tráfico internacional, competência da Justiça Federal. Se na comarca não tem Justiça Federal, o juiz estadual assume o lugar e o julga, e o recurso vai endereçado ao TRF. Gente, eu vou parar aqui para fazer uma explicação muito importante. Caiu uma questão, que agora eu não me lembro em que concurso foi, que era mais ou menos o seguinte: era um tráfico internacional de drogas, de uma droga que vinha do Iapoque. Vocês conhecem o Iapoque? Ali, não sabe onde é? Ali para o norte ali do Amapá, rapaz. A divisa do Amapá com a Guiana é o Iapoque, é o rio Oiapoque. E quem não sabe aqui, mas por ali passam, segundo estudos da Polícia Federal, investigações, milhares de contrabando, drogas e, enfim, passou um navio, um barco cheio de drogas. Esse barco foi apreendido pela Justiça Civil, pela Polícia Civil do Amapá. E levaram ele para o Iapoque, para a cidade, né? Lá no norte do Amapá. Lá não tinha juiz federal. Pergunta: o juiz estadual do Amapá pode processar e julgar o tráfico internacional na ausência do juiz federal? Pode. Pode. O promotor estadual do Amapá pode oferecer denúncia por tráfico internacional, não havendo procurador da República no Iapoque? Pode ou não pode? Pode. Agora detalhe, que essa que foi a perguntinha de prova, que o pessoal errou, prova de concurso. Foi o seguinte: só que, gente, dessa decisão do juiz estadual do Amapá, ao contrário da normalidade, que numa decisão do juiz estadual eu recorro com recurso de apelação para o Tribunal de Justiça do Estado, como se tratava de um crime de tráfico internacional, da competência do juiz federal, que por uma excepcionalidade tinha sido exercida essa jurisdição pelo juiz estadual amapaense, o recurso de apelação tem que ser interposto perante o Tribunal Regional Federal. Tribunal Regional Federal. Professor, e quem marcou apelação para o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá? Errou, dançou, não passou. Porque o recurso tem que ser para o Tribunal Regional Federal. Tribunal do Júri, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio, auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto. Só são 4. Na sua forma atentada ou consumada, dolosos. Professor, o Tribunal do Júri é competente para julgar os crimes culposos contra a vida. O cara estava dirigindo,
Veio o bêbado na frente dele e bateu o bêbado. Matou o bêbado. Crime culposo de trânsito na direção de veículo automotor. Não é competente. Tribunal do Júri só é competente para processar crimes dolosos contra a vida. Genocídio. O que é genocídio, gente? Para dar um exemplo de genocídio, você sabe que dizem que o Saddam Hussein, que é de uma minoria, na verdade ele é sunita, salvo engano, e lá no Iraque a maioria é xiita. Mas o que ele não gostava mesmo era dos curdos. Ele mandou jogar armas químicas nos curdos. Toda vez que um determinado governante mata um número indiscriminado de pessoas, em razão de raça, cor, etnia, etc., eu tenho genocídio. Eu tenho vários genocídios na humanidade. O nazismo matou milhares de judeus. Os turcos otomanos mataram, em 1900, milhares de armênios. E eu tenho várias situações de vários exemplos de genocídio na história. Para quem não sabe, a muralha da China foi construída não na fronteira da China com a Mongólia, mas um pouco ao norte de Pequim, para impedir o ataque do exército mongol, porque o exército mongol era terrível. Quando eles invadiam lá Pequim, e o Gengis Khan na época era cruel, ele era um verdadeiro genocídio, matava a galera todinha. Então, genocídio era competência do Tribunal do Júri. Latrocínio, roubo seguido de morte, ou morte seguida de roubo, pode ser também, é da competência do juiz singular. Professor, mas o latrocínio matou a pessoa para roubar? Não é da competência do júri, porque não é homicídio. O latrocínio é um crime patrimonial. E aqui eu leio a súmula para vocês, 603 do Supremo. A competência para o processo de julgamento do latrocínio é do juiz singular e não do Tribunal do Júri. Distribuição fixa é o quarto critério, critério de distribuição, que fixa o juízo competente. A distribuição do inquérito policial previne o juízo. Você tem uma comarca grande como São Paulo, em que os processos são, a pessoa ajuiza o processo lá e ele é distribuído para um determinado juiz. Na próxima aula, nós vamos ver jurisdição e competência, parte 2. Perguntou alguma dúvida, alguma pergunta?